Sejam todos bem-vindos. Tem uma irmãzinha novata aqui, é a primeira vez que vem. Seja muito bem-vinda, tá? Deixa eu dar uns recados primeiro. Na segunda-feira, nós temos um estudo online que é feito pelo Meet e toda segunda alguém coloca o link no grupo. Quem quiser participar, é só falar com um de nós aqui. Às terças-feiras temos os estudos mediúnicos. A gente está estudando o livro dos médiuns. Das 19h30 às 20h30, temos os estudos mediúnicos. Todo mundo pode participar se quiser. A partir das 21h30 às 20h30 às 21h30 é um trabalho mediúnico que é só para os trabalhadores da casa. Na quinta nós temos a nossa reunião pública, né? Tem sempre um palestrante para vir conosco, nos ensinar um pouquinho mais. E no sábado, dia 16, a gente está retornando com a mocidade Joana de Ângeles, se Deus quiser. E Deus quer e nós queremos muito ainda. Já tem um monte de jovem aqui para participar conosco. Temos uma biblioteca ali, quem quiser fica à vontade. E o lado aqui na quinta-feira tem a evangelização, que é paralela à reunião pública, tá? Vou ler um trechinho aqui da Joana para dar prosseguimento. E nossa palestrante de hoje, gente, desculpe, é a Maria Tereza. Eu peguei ela ali fora, ela estava meio perdida. Ama-te mais. Certamente não nos referimos ao sentimento egoísta, ambicioso, envenenador. Amar-se é respeitar-se, proporcionando-se as conquistas superiores da vida, os anseios elevados do coração. Intenta estabelecer um pequeno programa de amor para ti e executa-o. Mantenha acesa a luz do entusiasmo em tuas realizações e, sabendo-te fadado à grande luz, deixa que brilhem as tuas aspirações nobres. Escolhe a melhor parte em tudo e supera aquelas nefastas que prejudicam e envilecem. Vida Feliz, Divaldo Franco, Joana de Ângeles. Maria Tereza, fica à vontade. Ah, não, gente, desculpa, prece. É porque eu tenho que ficar com as crianças. Vamos fechar nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, abrir nossos corações para que fiquemos receptivos a todas as coisas boas que iremos aprender na noite de hoje. Querido Deus, que sois tão bondoso e amigo, que está sempre presente na vida de todos nós, pedimos neste momento, Senhor, que adentre o nosso lar, a nossa casa de amor e luz, aos lares daqueles que não puderem estar presentes na noite de hoje, aos abrigos, aos asilos, aos orfanatos, que leve muita luz aos nossos irmãos moradores de rua, às nossas crianças abandonadas. Pedimos, Mestre Jesus, que esteja sempre conosco, que a nossa querida Maria, Mãe Santíssima, nos acolhe sempre em teus braços, nos cobrindo com seu manto de amor, de luz e de caridade. Graças a Deus, graças a Jesus, graças a Maria Santíssima. Que assim seja. Maria Tereza? Crianças? Boa noite para todos. Quero mais uma vez agradecer o convite de retornar a casa que me acolheu tão bem e que me acolhe tão bem. Falar que é da minha alegria de poder retornar à casa espírita, que tenha amor e luz. Sim. Fique na direção dessa coluna que todo mundo te vê. Por favor. Direção da coluna. Isso. Aqui. Isso. Isso. Já a coluna vendeu, né? Então, gente,
Aí nós escolhemos para conversar na noite de hoje, então um tema que a gente já falou lá no Sheila, né, pessoa trabalhadora lá do Sheila. E só que lá a gente tem o Data Show, né? Então um projeto. E aí eu sempre falo, na hora que a gente tem que ler alguma coisa, a gente fica meio capenga, né? Mas a gente também com isso, a gente aprende a se soltar mais, né? A não usar tantas bengalas, e aí a gente vai e termina usando aqui, mas também usando a nossa cola. Mas antes da gente começar, eu quero pedir aos mentores da casa que possam envolver todos nós aqui presentes as vibrações de paz, de amor, que possamos todos nós, juntos com a espiritualidade que dirige os trabalhos desta casa, unirmos forças para que os tratamentos possam ser realizados durante o estudo, que possamos mudar a nossa psicosfera, possamos mudar as nossas vibrações, sempre no sentido do amor e da luz. Então, meus irmãos, nós escolhemos para a noite de hoje o tema O Homem de Bem. Está no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, especificamente no item 3. Mas como a gente tem toda uma ideia de apresentação e que agora nós vamos improvisar, eu convido um a um para que neste momento cada um de vocês, eu também, possamos trazer para a nossa mente uma imagem de Jesus, aquela imagem que às vezes é a que mais vem aos nossos pensamentos. Cada um tem uma forma, né? Uns o veem meditando, outros o veem na praia, outros o veem ajudando, enfim. Essa imagem, a gente está convidando vocês a pensarem nele, porque será a nossa ilustração inicial do homem de bem. Porque Jesus foi o único Espírito puro que caminhou entre nós. E ele encarnado, aí eu vou usar uma palavra no sentido, encarnado, ele encarnou, ou seja, ele personificou o perfil do homem de bem. Então, ele é o nosso ponto inicial, em termos da nossa sintonia, para que a gente possa prosseguir. Esse capítulo do Evangelho, capítulo 17, o nome dele é Sede Perfeitos. E aí, antes, porém, da gente adentrar no capítulo, no item 3 propriamente dito, nós vamos fazer uma introdução, trazendo para nós aqui um conhecimento adicional, para que a gente possa ter uma base, e aí sim nós entraremos no homem de bem propriamente dito. E essa base a gente vai correr lá na Gênesis. Vamos pegar o capítulo 2 do livro A Gênese, cujo título é Deus, nos itens de 1 a 19. E neste capítulo, Kardec vai tecer várias considerações a respeito de Deus. E ele nos diz o seguinte: Deus é infinitamente perfeito. É impossível conceber Deus sem o infinito das perfeições, sem o que não seria Deus. Poder-se-ia conceber sempre um ser possuindo o que lhe faltasse. Se a gente não conceber Deus infinitamente perfeito, sempre haveria alguém que poderia vir
suplantá-lo, superá-lo, né? Para que nenhum ser possa então ultrapassar. É preciso que ele seja infinito em tudo. E aí ele começa a nos trazer alguns atributos de Deus. Diz o primeiro deles: Deus é a suprema e soberana inteligência. Não podemos esquecer que na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, Kardec questiona os espíritos. E com toda a sapiência, todo o conhecimento que ele tinha, inteligência, ele não perguntou aos espíritos quem é Deus. Ele perguntou que é Deus. A gente poderia, porque os espíritos poderiam se deixar levar? Não, lógico que não. Ele estava conversando, vamos dizer assim, com espíritos de escola, espíritos de verdade, de toda falange. Mas para que, ao perguntar aquele que lesse como nós o Livro dos Espíritos, como a primeira pergunta, não ficássemos induzidos ao quê? A personificar a figura de Deus. Porque no fundo, a gente quer ver Deus como nós. Representar Deus como nós. E a resposta que os Espíritos dão a Kardec, todo mundo já sabe, que Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Por isso que o primeiro atributo é a suprema e soberana inteligência. Ele é o Criador. O segundo, Deus é eterno. Ele não teve princípio e não terá fim. Deus é imutável. Se Deus fosse mutável como nós, vocês imaginam? Está na moda isso. Aí os costumes agora de repente a gente, como foi lá nos primórdios, a violência, aí Deus mudava. Aí a moda agora é Deus mudaria, de acordo com a sociedade. Não. Deus é imutável. Deus é imaterial. Embora a gente queira personificá-lo, transformá-lo como um ser como nós, ele não é material. Ele é imaterial. Deus é todo-poderoso. Deus é soberanamente justo e bom. Deus é infinitamente perfeito. Deus é único. Diante de todas essas atributos que Kardec nos trouxe na Gênese, nós podemos avançar para uma frase que se encontra no final do Sermão do Monte, quando Jesus diz: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. O verbo sede, ser, está aqui com o imperativo, sede. E a gente poderia pensar assim: nossa, é uma ordem. Não. Jesus sempre foi enérgico quando necessário. E aqui eu penso que a ideia de Jesus é: sede perfeitos, acordem, enquanto é tempo, arregassem as mangas, persigam o bem, vençam, sejam felizes, como perfeito é o vosso Pai Celestial. E poderia ocorrer a cada um de nós: como ele diz para que sejamos perfeitos como o Pai? Mas como se ele é o Criador? Então nós, de acordo com a nossa evolução, nós vamos nos tornar Deus? Não, meus irmãos. A criatura não pode se tornar Criador. Na verdade, isso é uma perfeição relativa, porque ele é único.
nós vimos agora mesmo os atributos de Deus. Então, quando a gente diz sede perfeitos, é uma forma de estimularmos a perseverar na nossa evolução. Lógico que nós vimos que Deus é eterno e imortal, porque Ele não tem começo e não tem fim. Agora nós, espíritos criados por Ele, somos apenas imortais. Nós tivemos um princípio, e esse princípio foi Deus que nos criou. Continuando, por que a gente dizer sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial? É para estabelecer uma meta para nós. Uma meta inatingível, de novo? Para que isso? Não. É a gente compreender que Deus é ilimitado, mas nós somos limitados. É entender que cada um de nós foi dotado de uma força. Que o nosso Pai nos criou com esta força. Que o nosso fanal é a felicidade. Mas precisamos nos empenhar para que isso aconteça. E aí, o que nós vamos ter que desenvolver? É a musculatura física? É a nossa musculatura moral. É ela que será o nosso passaporte para que nós caminhemos para essa perfeição relativa. E por isso, esse sede perfeitos que Jesus fala no Sermão da Montanha é um convite ao nosso despertamento. Essa meta de trabalho é para toda a eternidade. Mas nós temos o tempo, porque somos imortais. Mas também isso não é um convite a que nós cruzemos os braços e digamos, não, já que eu tenho todo o tempo do mundo, eu vou empurrar com a barriga. Não. Aí, em algum determinado momento, nós sabemos que somos chamados a tomar o nosso mundo. A gente pode até fazer de conta algum tempo, mas depois não dá para fazer. Aí nós vamos ter que despertar para essa nova realidade. A necessidade que nós temos de caminhar para frente e para o alto. E qual que é a fórmula que Jesus nos trouxe? Aí, gente, eu tenho não vai dar para todos. Vocês poderiam distribuir para mim aí uma coisa a cada 2, aqui tem 13, tá? É porque essa figura vai fazer falta para nós. Então, por isso. Trouxemos para vocês um afresco. Um afresco é uma pintura que ela é feita na parede, ainda fresca, com argamassa, né, de cal ainda fresca, com uma tinta que é diluída em água. E quando você pinta, há uma fusão da cal com a tinta, e aí fica, mistura essa... Sobrou? Então, gente, vamos aqui, vou sobrar uma aqui para mim. E, então, esse afresco aqui é um afresco que se encontra no teto da Capela Sistina, no Vaticano. E esse afresco ele foi pintado por Michelangelo entre 1508 e 1512. E Michelangelo, ao pintar esse afresco, ele deu o nome de A Criação de Adão. E eu vou ousar pedir licença ao Michelangelo para usar essa figura para a gente fazer uma analogia. Aqui é a figura de Deus personificado num homem velho,
de barbas longas, né? Como a gente, na infância, sempre essa ideia, né? E aqui está Adão, que é a criatura, aquele criado por Deus. E a gente vê aqui mãos estendidas. Esse é o convite. É o convite de Deus a cada um de nós, para que a gente se aproxime da divindade, que é a nossa essência. Voltarmos para dentro de nós para alcançarmos essa divindade, esse Deus minúsculo que existe dentro de cada um de nós. E qual que é a forma? A fórmula está aqui. Em amarmos os nossos inimigos, em fazermos o bem aos que nos odeiam, em orarmos pelos que nos perseguem. Fácil, né, gente? Muito fácil. Fácil não para o nosso estágio evolutivo, né? Isso aqui é a síntese da caridade. É a síntese, a expressão da caridade. Então, meus irmãos, eu trouxe esta imagem para a gente continuar discorrendo. Por quê? Com essa máxima que Jesus também nos trouxe, em amarmos os nossos inimigos, que é a expressão, né, da caridade na sua maior extensão, na maior amplitude, nós temos a caridade, nós temos um adversário dentro de nós. O adversário não está fora, está dentro da gente. Esse é o problema, né? Porque quando a gente transfere para o outro é fácil. Não vai ter, não, é com a gente. Quem é o nosso maior adversário? É o nosso orgulho. É ele que impede que a gente exerça a caridade nesta amplitude. E junto com o orgulho vem os filhos do orgulho, os filhos diletos do orgulho. Avareza, arrogância, prepotência, egoísmo, vaidade. E a gente vai começar, né? Então, como vencer isso dentro de nós? O que nos torna superiores não são os bens que a gente acumula, não são as coisas que temos, os títulos que ostentamos. É o amor. O amor é a nossa carta de alforria, de libertação do outro, das correntes nossas do passado. É o amor que vai arrebentar essas amarras nossas do passado. O amor com a expressão maior que é a caridade. Pois é, a gente falou da caridade como sendo o antídoto para a gente combater o veneno do orgulho. E como que é essa caridade? É aquela caridade da gente dar o dinheiro, a esmola, pagar o dízimo, fazer a cesta básica, né? Fazer campanha de agasalho. É isso também. Mas essa parte é a parte mais fácil. Por incrível que pareça, ainda é a parte mais fácil. E aí, quando Jesus nos fala para a gente praticar a caridade na sua mais ampla acepção, nós estamos dizendo de uma palavrinha que os espíritas, principalmente nos grupos jovens, usam, que é o BIP. Vocês já ouviram falar? É um acróstico. Um acróstico é quando a gente pega as iniciais para a gente lembrar o que significa. Vamos pensar nesses reloginhos que fica bipando. No celular, quando você coloca um aviso,
e dá, aí chegou na hora, você tem um compromisso, né? Vai lá, o que tem lá. Então pensa nisso, pensa num despertador, quem é da época do despertador, é o alarme do celular, que ele vai tocar 3 vezes, para que a gente possa entender e compreender a caridade. O primeiro despertador, né, ordem de importância era todo santo, é só para a questão da gente seguir o BIP. Porque a maior parte aqui já deve ter conhecido o BIP. O BIP era aqueles pagerzinhos que a pessoa andava, não tinha celular na época, aí acusava lá que estava querendo falar com você tinha que procurar um telefone e ligar, né? Principalmente médico, essas coisas. Então é esse BIPzinho, né? Então ele vai lembrar a gente o primeiro alarme. O B é o B de benevolência. E o que é benevolência? A gente sabe que a caridade, como Jesus definia, é benevolência para com todos, indulgência e perdão às ofensas, certo? Então, o BIP é isso aqui. B de benevolência, I de indulgência e P de perdão. E o B? Vamos falar então dessa parte, desse alarme com a letra B. O que seria benevolência? Aqui. Significa demonstrar bondade ou boa vontade em relação a outras pessoas, revelando altruísmo e empatia. O homem benevolente, por sua natureza, deseja o bem a todos os seus semelhantes, sem impor julgamentos ou fazer distinções. A gente consegue quase que fazer bem a todos, né? Mas aí quando vem a condição aqui, sem fazer julgamento, sem fazer distinção, aí o bicho vem, né? Aí a gente já acha que a coisa já está começando a ficar difícil. Ele trata igualmente os pobres e os ricos, os sãos e os doentes, os famosos e os esquecidos. Vamos agora para o nosso segundo alarme, que é a indulgência. A indulgência é a disposição para perdoar culpas ou erros, clemência, misericórdia. Uma pessoa indulgente sabe apreciar os atos do outro e é compreensivo com as faltas. É alguém que não põe luz sobre os defeitos alheios e tampouco julga as ações do próximo. Esse é o nosso segundo amor. E por fim, nosso despertador vai tocar a terceira vez, que é o perdão às ofensas. E mais uma vez, prestem atenção no que o Kardec nos fala. Perdoar é um processo mental e espiritual de cessar o sentimento de ressentimento ou raiva contra outra pessoa ou contra si mesmo, decorrente de uma ofensa percebida, diferenças, erros ou fracassos, ou cessar a exigência de castigo ou restituição. Ele nos diz, perdoar é um processo mental e espiritual. Aí eu posso, você me ofendeu, eu chego para você e te perdoo. Processo mental, te perdoo. Vira as costas, mas ela não podia ter feito isso mesmo. E a gente fica remoendo. No fundo, o perdão, ele não é, mesmo que ele esteja já num processo mental da gente de reconhecer, de pedir, mas se a gente não sente, se ele não vem, se ele não alcança o nosso espírito, a gente vai continuar ligado. Sabe por quê? Porque nós somos energia. E aí eu peço desculpas, mas dentro de mim não.
Cada vez que eu olhar para ela, eu vou estar remoendo, eu vou estar revolvendo isso. Esse processo de energia vai se alimentando, retroalimentando. É um círculo. Nós não saímos dele. Por isso que perdoar implica as duas coisas. A parte mental, a parte espiritual. Quem perdoa esquecendo o mal e avivando o bem, recebe do Pai Celestial, na simpatia e na cooperação do próximo, o alvará da libertação de si mesmo, habilitando-se a sublimes renovações. Tipo, eu te peço desculpas, eu de fundo do coração, não é assim que a gente fala? Do fundo do coração, quer dizer, com o meu lado espiritual. Você não quis me perdoar. O problema aí já não é mais. Seja é problema seu que vai continuar com isso. Porque quando a gente se encontrar, o meu escudo já existe. Porque eu já superei isso. Eu estou em outro padrão vibratório. Você que não. Que também não seria justo se eu conseguisse superar isso e desse laço permanecesse. A gente segue e o outro fica. Então imaginem, a caridade contempla esses três aspectos na forma como Jesus nos trouxe como definição. Pois é, eu disse para vocês que nós faríamos uma introdução para a gente abordar o homem de bem. Então, nessa introdução a gente falou de Deus e falamos da caridade. Agora a gente vai entrar especificamente no homem de bem, que está no item 3 desse capítulo, Sede Perfeitos, que é o nome do capítulo. No item 3, Kardec repassa o que os espíritos passaram para ele, dizendo: o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. No Evangelho. Aí, eu, ouvindo um estudo, uma live do Haroldo Dutra Dias, em que ele aborda essa questão do homem de bem, esse tema, eu gostei muito das colocações que ele fez. E ele disse assim: por que na definição veio o verdadeiro homem de bem? Por que isso? O homem de bem. E continuasse? Não. Ele diz o seguinte: porque se ele colocou verdadeiro, é porque existe o falso. É óbvio. Falso por quê? Porque nós temos os falsos profetas, temos também os falsos homens de bem. E qual é a nossa forma de saber se ele é verdadeiro? Pelo fruto, conhece-se. Continuando nessa definição, é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade. Preste atenção, meus irmãos. Ele não disse que cumpre a lei de amor ou caridade ou justiça. Ele diz que cumpre a lei de amor, caridade e justiça, né? Se a gente for lá para os portugueses, tem ninguém que é professor aqui? De português lá, lembra? Conjunção aditiva, soma, não é? Se você fizer um, posso largar o resto? Não, são os três. E esta é uma única lei que se encontra na terceira parte do Livro dos Espíritos, que chama das leis morais. Nós precisamos trabalhar essa lei como um todo. E ele diz o seguinte: precisamos ser amorosos, mas não podemos ser injustos. Precisamos auxiliar o próximo, mas não podemos abrir mão da disciplina e da ordem. Nós confundimos isso, meus irmãos.
A gente acha que como a gente tem que ser bom, a gente tem que ser caridoso, a gente precisa aceitar tudo. Sem disciplina. Eu dou um exemplo para vocês. Lá no Chile, nós temos as famílias cadastradas. Como é que eu acredito também que tem? A gente vai na casa delas para ver se elas realmente têm necessidade. As crianças que vão lá e essas assistidas têm que apresentar a carteira de vacinação das crianças. Tem que a matrícula delas. Porque e tem que ter frequência. Não ficam ali evangelizando não, tá? Porque a gente sabe que barriga vazia não entra evangelho de jeito nenhum. Mas a gente sempre, a questão de formar aquele cidadão, nós precisamos promover socialmente as pessoas e não torná-las dependentes da gente pro resto da vida. Como a gente faz, às vezes, com os filhos nossos. Achando que tem que estar debaixo da asa, tem que estar sempre nessa troca. Não é assim. Existem alguns que serão sempre necessitados em função de situações de necessidades especiais, de desequilíbrios mentais. Esses a gente não pode pedir deles uma conduta. Mas a lei é essa, de amor, de caridade, de justiça, das três coisas. E continuando. Precisamos ser justos, mas não podemos abrir mão da caridade. Ele nos lembra que a justiça é equilíbrio, é contenção e é disciplina. Se Chico Xavier foi o que foi, o acordo que ele firmou com o Emmanuel foi o quê? De ter disciplina. E o que era essa disciplina? Era amor, era caridade, não é? E justiça. Ele praticava, ele é um exemplo. Porque ele conseguiu, porque nesse acordo que ele fez com Emmanuel, no convite que foi dito a ele, foi falado para ele, vai ser bom para você. Era a caridade, a expressão dessa caridade. Infelizmente, continua a justiça humana tem falhado vergonhosamente. Sabe por quê? Porque ela dissociou do princípio da justiça o amor e a caridade. É a justiça, é a letra fria da lei e acabou. Não colocar caridade no amor, fica capenga. Então, esse é o equilíbrio. Olha que ele pode falar com propriedade, né? Porque juiz, ele é juiz, aí como na profissão dele, né? O homem de bem é a prova que é possível equilibrar a justiça, o amor e a caridade. E complementa, na sua maior pureza, quando a gente vai fazer aqui a definição, o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e caridade, na sua maior pureza, ou seja, na sua maior genuíno, aquilo que é puro, na maior pureza, aquilo que é limpo. Se a gente começa a estipular condição e tudo, não, deixou de ser puro. Nós não estamos conseguindo vivenciar o que é o convite para sermos perfeitos e sermos o homem de bem. E quais são as características do homem de bem? Nós vamos elencar algumas que Kardec nos trouxe, mas não quer dizer que aqui a gente esgota o rol, não. E também não quero desanimar ninguém, porque a gente às vezes encaixa numa, escorrega na outra, ainda não avançou. Mas o importante é a gente estar no caminho. É a gente já estar galgando, a gente já se incomodar quando a gente sabe que a consciência faz assim, pim, 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 né? É o nosso bip interno, apitando, epa, pisei na mão. Porque isso é sinal de que a gente já está se incomodando. Segundo alguns autores, o planeta de regeneração serão não os perfeitos, longe de ser, mas é aqueles que já
se sentem culpa à vontade com o mal. Já é o ponto para... É assim, opa, consegui entrar. Porque aquele que o mal já não consegue, já não tem mais sintonia com ele. Ele ainda pratica, mas aquilo já faz mal a ele. Ele já tem essa consciência. E vamos lá. O homem de bem é aquele que interroga a consciência. E isso nós temos no finalzinho do livro dos Espíritos, né? Santo Agostinho, quando nos fala da gente fazer aquela revisão. Aí a gente para e pensa, eu poderia ter feito isso melhor? E se alguém tivesse feito isso comigo, será que ia ser bom? Quando a gente começa a interrogar a nossa consciência, é um processo de quê? De revisão das nossas atitudes. Hoje eu podia ter, isso aqui não foi legal que eu fiz. Hoje eu não consegui, mas amanhã eu vou conseguir. Mas se a gente faz o seguinte, como se nada tivesse acontecido, nós vamos continuar repetindo. Não vai conseguir, o nosso alarme, o nosso bico não vai estar tocando. Tem fé em Deus. Pois é. Tem fé no futuro. Sabendo que não adianta a gente ficar preso às coisas materiais. Viver em função das coisas materiais. Se não cuidarmos do nosso lado espiritual. Nós somos espíritos, nós não somos corpo. Nós temos um corpo. Mas somos espíritos imortais. Sabe o porquê das provas e expiações e as aceitas sem lamentação. A gente tem um conhecimento, né, gente? Mas na hora da gente vivenciar é um baita de um desafio. Não vou falar que é difícil, não, porque se a gente começar a colocar difícil para as coisas, a gente não alcança nada. São desafios e a gente vai vencendo a cada um. A gente vai colocando nossa cenourinha na frente para a gente perseguindo, né? Faz o bem pelo bem. Não, eu vou fazer o bem porque eu vou ter projeção, sair na mídia, né? Você estampar assim, ó, o sempre espírito, amor e luz fez isso. Ah, não estou fazendo isso porque isso vai aparecer na primeira página. Pode até aparecer, mas aparecer por uma consequência do trabalho que foi feito sem qualquer pretensão de aparecer, pelo reconhecimento do que foi feito. Pensa primeiro nos outros. Toma a caridade como guia. Por isso que nós falamos da caridade. Não alimenta ódio, rancor ou desejo de vingança. É indulgente. Não destaca os defeitos alheios. Procura o autoconhecimento para combater as suas imperfeições. Olha a reflexão aqui. Se a gente não para se conhecer, o caminho vai estar sempre nebuloso. Porque a gente não sabe para onde ir. A gente não se conhece. E a gente se conhecendo, voltando para nós, com esse autoconhecimento da doutrina espírita, fala isso o tempo inteiro. Joana, os livros dela, acho que se não todos, quase todos, em cima do autoconhecimento. Tem uma passagem que eu acho interessante, que eu vou só ilustrar. Uma época, quando eu comecei a fazer terapia, muitos anos atrás, alguns anos eu nasci. E eu achava que era um absurdo fazer. Aí eu fui, aí eu tive uma conversa com a psicóloga. Aquela conversa dela para mim foi muito esclarecedora. E eu vou ilustrar para vocês que eu acho que é o autoconhecimento. Ela diz o seguinte: você se imagina num lugar, com aquela neblina, aquela cerração que você enxerga um dedo na frente do nariz quase, escuridão, aquele lugar ermo. E você está naquele lugar. De repente, você sente que tem alguém te perseguindo. E você fica apavorado. Você anda, começa a pressar o passo. De repente, você se depara
numa rua sem saída. A rua não tem saída. Você se depara com um paredão. Aí, você olha para o paredão e fala, e agora? Tem alguém atrás de mim. Vai me matar, vai fazer, não sei lá o que vai fazer. O que eu faço? Ou enfio a cabeça na parede e me arrebento, né? Ou eu viro e encaro. E na hora que eu viro e encaro, quem que eu vejo? Eu mesmo. Porque são as nossas sombras. É esse, isso ela estava querendo me dizer assim, esse é o processo do autoconhecimento, porque a terapia é um autoconhecimento. Então você se depara com as suas sombras, são elas que te perseguem. E a Joana, processo de Jung, que o tempo todo ela fala, é isso. Acordemos, né? Por isso que ele procura o autoconhecimento para combater as imperfeições. Se você não se conhece, você não sabe quais são as suas imperfeições, se você não sabe o que você tem de bom e o que você tem de ruim, você precisa melhorar. Evidencia o bem nos outros. Respeita no outro todas as convicções sinceras. Eu gostei muito dessa daqui, respeita no outro as convicções sinceras. Por quê? Eu não vejo aqui, tudo que o outro falar, você tem amém, amém. Eu não vejo Jesus dessa forma. Ele era positivo com as colocações dele. O que eu vejo nisso aqui? Convicções sinceras. O outro pode gostar do verde e eu gostar do vermelho. E nós conseguíssemos conversar numa boa. Que é o que nós perdemos hoje, a nossa capacidade de diálogo, de entender que o outro pode ver uma cor diferente da minha, porque é a convicção sincera, quando ela é sincera, quando ela tem fundamento. Quantos de nós, eu tenho amigos que são evangélicos, católicos, não têm religião, conversam numa boa, porque eles têm a convicção, e a gente sabe, ninguém tenta impor o seu mal, a gente se respeita, porque ele é convicto daquilo que ele está dizendo, e eu sou convicta daquilo que eu estou falando. Então, é isso que falta no mundo de hoje, é respeito. Por isso é que respeita no outro as convicções sinceras. Diferentemente, quando Kardec nos apresenta no livro dos médiuns, por exemplo, sistemas que existiam para contradizer o espiritismo nascente. Sistema eram aqueles grupos de pessoas que diziam assim, espiritismo é uma bobeira, não existe espírito. Pô, mas aí ele falava, você tem que trazer argumento para mim. Quer dizer, aí ele fala, não perde tempo. Pronto, porque esses não têm elementos. Ele respeitava, ele fazia o quê? Ele ponderava, ele dava as argumentações dele para levar à compreensão da doutrina espírita. Mas nunca por proselitismo, nunca. Respeitando a opinião do outro. Então é o que ele diz aqui. Não se envaidece. Sabe-se depositário dos bens que lhe são concedidos. Né? Meu filho, meu marido, meu pai, minha mãe, minha casa, né? Tudo. A gente não só detém, a gente não, nada disso nos pertence. Então não é minha mãe agora, mas pode não ser amanhã. É meu filho hoje e eu tenho que entregar esse empréstimo que me foi concedido igual ou melhor do que o Criador me entregou. Prestar conta bonitinho. Então aqui, ó, sente-se depositário dos bens que lhe são concedidos. Possui autoridade moral para soerguer o próximo. Jesus é o exemplo. Quanto que nas passagens do Evangelho é o tempo todo isso aqui. Respeita todos os direitos de seus semelhantes. E aí, meus irmãos, a gente encerra esse rol de características do homem de bem. Encerra o que nós trouxemos, mas não esgota.
não esgota. E sabemos que cada um de nós tem se esforçado para conseguir cada um dessas características. Algumas até desenvolvemos. E como Kardec era sempre muito inteligente, e com toda a pedagogia dele, ele, com esse ensinamento, né, sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial, o Espiritismo, por ser uma doutrina que traz o cristianismo redivivo na sua essência, através dos ensinos que os Espíritos passaram para Kardec e que ele codificou, ele trouxe esse ensinamento e estendeu aos Espíritos. O que ele disse? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações. Nós já sabemos ser de ponta cabeça de como, né? Mas é entender. Não é uma transformação da noite para o dia, mas é um processo diário de superação de nós mesmos. Eu penso o seguinte, esse é o verdadeiro espírita, mas a gente não precisa reconhece o homem de bem. Por isso, qualquer um, ele com religião ou sem religião. Quantos de nós conhecemos pessoas que não têm sequer religião e fazem pelo bem muito mais que a gente? Expressam na sua vida, no dia a dia, muito mais. É óbvio que quando a gente tem uma doutrina como a doutrina espírita a nos alicerçar, eu penso que a tarefa é mais fácil, mais consoladora para a gente perseverar. E aí, meus irmãos, caminhando para o nosso encerramento, eu trouxe para vocês, e eu vou me permitir ler, tá? Aqui, porque é uma história. Eu trouxe uma história de um homem de bem. Todos nós ou tivemos a oportunidade de conhecê-lo pela TV, ou fisicamente, ou pelas suas obras, que é o Chico Xavier. E a gente retirou vou pegar só um pedacinho desse caso, do livro do Ramiro Gama, que fala, Os Lindos Casos de Chico Xavier, é o nome do livro. E ele conta que Chico Xavier, ele está contando uma história, não é história. Ele disse que o Chico se encontrava lá no centro, lá em Pedro Leopoldo, no centro Luiz Gonzaga, finda uma reunião. E na hora que ele estava lá, chegaram algumas pessoas e pedindo ajuda do Chico e das pessoas do centro, porque o mendigo havia caído, pelo que se lê, de um viaduto sobre a linha férrea. Ele caiu do viaduto na linha férrea. Esse mendigo era cego. E quem o guiava estava bêbado. Então, é quase um cego guiando o outro, né? Mas ele caiu e o companheiro dele, bêbado, saiu fora e o cara estava ferido na linha férrea. O Chico, mais do que prontamente, foi auxiliá-lo. Chegou, pegou o mendigo, levou, qualquer semelhança com o bom samaritano aqui, né, gente? A parábola, não, é qualquer coisa igual, né? Ele vai e leva esse mendigo para o hospital, cuida dele e aluga, e o caso diz pardieiro, por exemplo, meio pejorativo, mas não é. É a casa muito pobre, muito simples, né, de pouco cômodo, né, essencial. Alugou para deixar esse mendigo lá, para olhar o Chico. Só que o Chico precisava trabalhar, coitado, né? Precisava trabalhar, era pobre, né? Então ele trabalhava durante o dia, ele só conseguia ficar à noite com o mendigo e não conseguia cuidar dele durante o dia. E o Chico ficou muito preocupado não ter ninguém para cuidar dele. E aí ele pega
usa de tipo um jornal, que era um semanário, tá? Ele saía semanalmente, da cidade, Pedro Leopoldo, e faz publicar um pedido de ajuda para que alguém graciosamente se apresentasse para cuidar do mendigo enquanto ele trabalhava. À noite ele olharia. Então, o caso agora vem aí. Depois de 6 dias, nada. Então, aconteceu o seguinte fato. Ao fim da semana, porém, 2 meretrizes, muito conhecidas na cidade, se apresentaram e disseram-lhe: Chico, lemos o pedido e aqui estamos. Se pudermos servir. E Chico respondeu: como não? Replicou o médium: Entrem, irmãs. Jesus há de abençoar-lhes a caridade. Todas as noites, antes de sair, as mulheres oravam com Chico, ao pé do enfermo. Decorrido um mês, quando o cego se restabeleceu, reuniram-se pela derradeira vez, em prece, com o velhinho feliz. Quando Chico terminou a oração de agradecimento a Jesus, os 4 choravam. Então, uma delas disse ao médium: Chico, a prece modificou a nossa vida. Estamos a despedir-nos. Mudamos-nos para Belo Horizonte, a fim de trabalhar. E uma passou a servir numa tinturaria, desencarnando anos depois. E a outra conquistou o título de enfermeira, vivendo ainda hoje respeitada e feliz. Essa é uma história que retrata a essência do homem de bem. No caso, a figura do Chico Xavier trouxe um caso de uma pessoa conhecida, uma pessoa ilustre sobre o aspecto espiritual. Mas a gente está assim, de casos anônimos, e que não tem repercussão por conta de serem anônimos. Mas existem vários homens de bem. E como nós estamos na Semana da Mulher, né? Trouxe aqui, eu sei o que é o homem de bem. O homem de bem é genérico, né, gente? Mas, especialmente, a gente trouxe um caso de uma mulher de bem, vamos dizer assim. Ao fim da semana, aos 7 anos, a mãe morreu. E aos 13, ela já acolhia mendigos e doentes na casa onde morava com o pai e os irmãos, no bairro de Nazaré, na capital baiana. Já adulta e freira, ela ajudou operários do bairro de Itapajipe, em Salvador, a formarem a União Operária São Francisco, que logo depois se transformou em Círculo Operário da Bahia. Junto aos trabalhadores, Maria Rita, entre parênteses, irmã Dulce, inaugurou colégio para os filhos dos operários e ainda ajudou a fundar os cinemas Plataforma e São Caetano. A renda obtida nos cinemas contribuía para a manutenção do círculo operário. Ao longo da vida, criou as obras sociais Irmã Dulce, na Cidade Baixa, e fundou o Hospital Santo Antônio, que faz parte do complexo das obras Irmã Dulce. Irmã Dulce salvou vidas, tirou pessoas do vício em drogas, deu esperança a adolescentes, abandonados e órfãos. E fez tudo isso com muito trabalho e dedicação. Trouxemos mais um exemplo. Esse aqui foi escrito por uma jornalista chamada Maiana Belo, em 2019, um trecho da vida
Meus irmãos, a gente então conclui o nosso estudo de hoje pedindo a cada um de vocês, eu penso para mim também, que a gente aceite esse convite, que a gente veja Jesus estendendo as mãos para cada um de nós e dizendo para nós: sede perfeitos como o Pai celestial. Vocês podem. Ele criou a imagem e semelhança dele. Siga, persevere, com fé, com determinação, acreditem. Vocês são capazes. Ele nos confiou, Ele nos delegou a possibilidade de alcançarmos isso. Eu agradeço a atenção de todos, que o Mestre Jesus possa abençoar todos, que todos possam retornar aos seus lares em paz, com as bênçãos recebidas durante o estudo, que tenhamos um final de semana que se aproxima de muita paz e muita alegria.